Sim Notícias. Oferecimento Hotel Ibis Style São Mateus. Parada obrigatória na sua rota. Linhares Online. Há 15 anos conectando você e sua empresa ao mundo. Mobiliadora Universal. 38 anos realizando sonhos. Em Linhares, embaixo do Mercado Municipal Centro. Olá, é hora de ficar por dentro dos principais fatos que marcaram Linhares e região nesta terça-feira. Veja na edição do Sim Notícias que está começando. Fundação Renova lança linha de crédito para micro e pequenas empresas que atuam ao longo do Rio Doce. Bandidos roubam mais de R$20 mil de correspondente bancário em Rio Bananal. Aprovados no processo seletivo para o programa Incluir são chamados pela Prefeitura. Caminhão bate em carro de passeio no centro de Linhares e motorista fica ferido e mais. Hoje é dia também da coluna Economia e Negócios, direto dos Estados Unidos, com Abel Fiorotti. Acontece em Linhares nesta quarta-feira a Conferência Municipal da Igualdade Racial. Nosso entrevistado sobre este assunto é o ativista cultural Mestre Militão. E o esporte você confere com Altemar Félix. Esses e outros destaques agora no Sim Notícias. Linhares se vê aqui. Na Grande Vitória, você que nos acompanha através do canal 20 pela RCA, muito obrigado pela sua companhia de sempre. A Fundação Renova lançou nesta segunda-feira aqui em Linhares o projeto Desenvolve Rio Doce. São R$40 milhões em crédito para micro e pequenas empresas. Os empréstimos a juros mais baixos já podem ser tomados. Do montante de 40 milhões, R$10 milhões já foram liberados para empréstimos nos 4 municípios do Espírito Santo afetados pelo desastre ambiental do Rio Doce. Micro e pequenos empresários de Linhares, Colatina, Marilândia e Baixo Guandu poderão tomar empréstimos junto ao Banco de Desenvolvimento do Estado, Bandes, para capital de giro. O aporte financeiro é resultado de uma parceria entre o Bandes, o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, o BDMG e a Fundação Renova. Então esse fundo só para o Espírito Santo é em torno de R$10 milhões, ele é retornável e isso vai fazer com que ele gire muito mais vezes. A previsão desse fundo é que ele dure 10 anos pelo menos ou enquanto tiver recurso. Para a diretora de desenvolvimento da Renova, a liberação da linha de crédito também é parte de um amplo projeto de reparação dos prejuízos causados à economia regional. De fato é dinamizar, a economia da região, é trazer mais capital de giro para as empresas que estão em dificuldades, para superar esse momento de crise que o Brasil passa e mais especificamente nessas cidades, onde teve dano por conta do rompimento da barragem. Aqui no Espírito Santo, o Bandes prevê financiamento médio de R$20 mil por empresa, o que daria para contemplar 500 mil micro e pequenos negócios. É uma linha de crédito bastante competitiva, eu acho que ela vai atender perfeitamente a todos os segmentos produtivos. E o que eu posso dizer é o seguinte, eu sei que o momento é um momento de crise, é um momento de crise nacional, e aqui mais ainda agravado por esse episódio, mas o que eu posso dizer é que essa linha ela vem atender e eu acho que vai poder proporcionar um impulso na economia desses municípios. Os prefeitos de Linhares, Guerino Zanon e de Baixo Guandu, Neto Barros, participaram do lançamento do projeto. Zanon cobrou pressa no programa de indenizações aos afetados pela pluma de rejeitos de minério da Samarco. Já Neto Barros disse que os recursos são bem-vindos, mas também reclamou da demora nas indenizações. É importante porque tudo que vem para incrementar, o desenvolvimento do comércio e da nossa economia, a gente vê com bons olhos e apoia. Agora, não é uma oferta, é uma compensação por todo o dano que foi causado ao nosso ecossistema, fala da poluição do Rio Doce. Primeira coisa, a gente tem que ver melhor as ações que estão sendo adotadas pela Renova para a volta do turismo. Esse créditos para os empresários, a gente fica um pouco com receio de contrair dívidas e não conseguir pagar. Então, assim, isso é um complemento, O que a gente quer é que a Renova faça coisas mais pautáveis na foz do Rio Doce. Bom, os interessados podem procurar o escritório do Bandes aqui em Linhares, que funciona no prédio da Câmara dos Dirigentes Lojistas, a CDL, que fica no bairro Colina. O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Urbano de Linhares, Luiz Fernando Lorenzoni, foi recebido pela Diretoria de Fundos e Incentivos Fiscais, coordenadores e técnicos da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, Sudene, em Recife, Pernambuco.
Na pauta do encontro, os benefícios do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste, o FDNE, e dos incentivos fiscais, como imposto de renda, PIS, COFINS, como instrumentos para contribuir com a retomada do desenvolvimento aqui em Linhares. Luiz Fernando destacou que os investimentos e os incentivos fiscais concedidos pela Sudene são de grande importância para conectar estratégias e criar oportunidades para definir posicionamentos que atraiam investimentos para Linhares, além de uma excelente oportunidade para discutir soluções facilitadoras para o desenvolvimento econômico integrado e sustentável do nosso município. Mais de R$20 mil em dinheiro, cheques e joias foram levados de um correspondente bancário que fica em Rio Bananal. 2 bandidos armados chegaram ao local em uma moto preta por volta das 2 da tarde e anunciaram roubo. O dono da loja onde funciona esse correspondente bancário teve uma arma apontada para a cabeça e foi obrigado a abrir um cofre. Um dos clientes que estavam na fila também teve cerca de R$600 levados pela dupla, além de aparelhos celulares e joias. Após o roubo, os criminosos trancaram as vítimas no banheiro e fugiram na moto. A Polícia Militar foi acionada, fez buscas pela região, mas nenhum suspeito foi identificado até agora. A Polícia Civil está investigando este assalto. Vamos agora para os Estados Unidos acompanhar a coluna Economia e Negócios com Abel Fiorotti. Uma maneira de você diversificar os seus investimentos é investir no robusto e vigoroso mercado de equity, que é um mercado de ações aqui nos Estados Unidos representado pela Bolsa de Valores de Nova York, a NYSE, que é a maior bolsa de valores do mundo. O mercado de ações tem uma dinâmica própria. Você, ao comprar uma ação, você se torna sócio da empresa e, com isso, tendo o direito de receber todos os proventos. O principal deles é o dividendo, ou seja, uma vez que a empresa vai atingindo bons resultados, você também recebe parte desses resultados em forma da distribuição de lucros, que são os dividendos. Portanto, avalie diversificar o seu portfólio de investimentos, investindo também, por que não, no robusto e vigoroso mercado de ações. Essas são as dicas de hoje. Tenham todos uma ótima e abençoada semana. Até o próximo vídeo. Como sempre digo, vamos em frente! Obrigado, Abel, pela participação. Até a semana que vem. É hora de conferir como fica o tempo nesta quarta-feira em toda a região. Quarta-feira de chuva rápida e sol entre nuvens. Temperaturas em Linhares entre 19 e 31 graus. Colatina com mínima de 18, máxima de 27. Em São Mateus, variação entre 19 e 30 graus. Em Vitória, mínima prevista de 20 e máxima de 29 graus. A seguir, você vai ver mais um acidente no centro de Linhares. Um caminhão bateu num carro de passeio e deixou uma pessoa ferida. É daqui a pouco. A Secretaria Municipal de Assistência Social convoca aprovados em processo seletivo simplificado para atuarem no Programa Capixaba de Redução da Pobreza, o Incluir. Os profissionais convocados irão ocupar os cargos de assistente social, psicólogo e educador social, sendo contratados em regime de designação temporária. Os classificados devem se apresentar até a próxima segunda-feira, dia 23, na Secretaria Municipal de Administração aqui de Linhares, que fica na Avenida Augusto Calmon, bem no centro da cidade. Mais um acidente no cruzamento da Avenida Nogueira da Gama com a Nicola Biancardi. Foi na manhã desta terça-feira, aqui no centro de Linhares. Um caminhão trafegava pela Avenida Nogueira da Gama e não obedeceu a sinalização de parada no trecho e acabou atingindo uma saveiro que passava pela rua Nicola Biancardi, em sentido oposto. O condutor do carro de passeio foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado para o Hospital Geral de Linhares, o HGL, com alguns ferimentos. A vítima reclamou que passou por uma cirurgia recentemente e sentia dores no joelho. O motorista do caminhão nada sofreu. O trânsito no local permaneceu lento por alguns minutos, mas foi liberado na sequência. Esse cruzamento aí, realmente, nesse cruzamento ocorrem vários acidentes e os motoristas que passam por esta região, ali próximo à antiga prefeitura, devem redobrar os cuidados. Vamos agora conferir como fechou o dia o mercado do café. Arábica tipo 6, R$ 424 a saca. Arábica 7, R$ 395. Conilon tipo 7 está valendo R$ 371 a saca. Vamos atualizar agora as informações esportivas com Altemar Félix. Sim Esportes. Oferecimento Paulus Esportes.
Não é só no futebol, Linhares está aí na fase decisiva da Copa Espírito Santo, nas categorias infantil e juvenil. Não é só o futebol que é destaque aqui na cidade. Também nas categorias de base, Linhares já está se destacando bastante no jiu-jitsu. Vocês sabiam? Pois é, confira aí na tela, neste final de semana, domingão, Copa Norte de Jiu-Jitsu. A competição era no ginásio da Arca, município de Aracruz. Linhares está presente com, entre outros atletas, tá aí ó, a Arielle, na categoria júnior, e tem aí também o Enzo Pegoretti, na categoria infanto-juvenil. Os dois disputam a competição. Pois é, Cláudio, e o Enzo Pegoretti já disputou algo em torno de 16 competições de jiu-jitsu aqui no estado e até fora do Brasil. Sabe quantos títulos ele conquistou? 16. Nos 16 ele foi campeão. O garotinho está com torcicólogo de tanta medalha que tem. Até um livro também ele já escreveu e já falou disso no Tabelinha Esportiva aqui da TV Sim. E a Arielle está começando no jiu-jitsu já na categoria júnior, aos 20 anos de idade, e ela já chegou chegando, está obtendo ótimos resultados. Então, Linhares também se destaca, além do jiu-jitsu, no fisiculturismo. O Juliano Ultimate é o nosso convidado do programa Tabelinha Esportiva da próxima quinta-feira. Agora o Tabelinha vai ser quinta-feira, 12h30. E ele vai falar deste novo desafio, disputando uma competição de fisiculturismo. Então o futebol aqui é forte, mas não é só de futebol que o Linhares, não é só no futebol que o linharense tem talento. Vamos prestigiar. Obrigado, Altemar, pela sua participação. Até a próxima edição do Sim Notícias. No nosso terceiro e último bloco, eu converso com o mestre Militão, ativista cultural aqui em Linhares, que vai falar sobre a Conferência Municipal da Igualdade Racial, que será nesta quarta-feira na sede da Câmara de Vereadores. É daqui a pouco. Minha gente, nesse último bloco eu recebo o mestre Militão, ativista cultural do movimento negro, né? Tem lutado aí pela igualdade de direitos. E nós vamos conversar sobre uma conferência que será realizada aqui em Linhares nesta quarta-feira. Tudo bem, mestre Militão? Tudo bem, boa noite. Então, essa não é a primeira, obviamente. Não é a primeira, né? Já é uma sequência de 4 conferências municipais, acompanhando as conferências nacional e estadual, né? Desde 2005 que acontece as conferências de 5 em 5 anos. E vai ser onde essa conferência? Essa conferência será na Câmara de Vereadores. Nesta quarta-feira, né? Nesta quarta-feira, a partir das 13 horas. Né? E estaremos lá propondo e recebendo proposta também. E também trabalhando aqueles que podem sair delegado para ir para a conferência estadual. Olha que bacana, para representar o município. Para representar o município, né? E também ir para a Conferência Nacional, porque sairá uma quantidade de delegados municipal que compõe, né, a estadual faz a seletiva e vai para a nacional, né? Nacional em Brasília. Nessa grande mobilização. Essa grande mobilização. Militão, apesar das dificuldades, né, que a gente encontra, que a gente percebe, o movimento ele tem ganhado força e ganhado amplitude nos últimos anos. Tem. E tem ganhado força até por não negros. Porque quando diz promoção da igualdade racial, eu estou falando da raça humana. Sim, não estou falando da raça negra, que nós não somos raça, nós somos etnias. Exato. Né? Assim como o branco, como o amarelo, como diz os amarelos, são tudo etnias, né? Que simplesmente deriva da raça humana. E que se misturam, né? E a gente convive naturalmente, né? E apesar do Brasil ser o mais mestiço do mundo, né? Ser o mais mestiço do mundo, mas nós também temos que combater, dentro dessa mestiçagem, a própria discriminação que acontece de todas as formas. Inclusive, ela já está encravada no próprio sistema, né, brasileiro, que já surgiu com o Brasil.
Então ela está dentro Tem do toda uma questão histórica aí, né? Uma questão histórica, uma questão de verdade não contada e mentiras contadas, né, na história do Brasil. Sem dúvida. Então a questão racial era muito mais profunda no Brasil, com diferença até dos Estados Unidos. Por quê? Nos Estados Unidos se define tanto as políticas quanto as atitudes do cidadão norte-americano. O cidadão brasileiro, ele se mistura em termos de questão de igualdade racial, mas na verdade ele pratica um racismo, seja de todas as etnias. Um racismo velado, escondido, meio que nas entrelinhas. Né? Além do racismo institucional. E a promoção para a igualdade racial, a intenção é acabar com isso através de proposta feito pela própria população, pelas comunidades tradicionais, pelo cidadão comum, né, e pelo cidadão que se sente acuado dentro da situação, né, que ele não quer viver mais. Sem dúvida. Né, de discriminação de todas as formas. Então, é aberto a todos. Bacana, então é um momento que as pessoas podem sugerir. Esse é o momento de sugerir alguma coisa. Sugerir, de fazer suas propostas, de compor com outros grupos. Proposta também para que seja levado para a plenária estadual e para a plenária nacional também, onde se tornam as políticas públicas, de fato, mas não políticas públicas partidárias, que o brasileiro confunde muito. Acho que o público é do governante e acho que quando fala política é só partidária, não. Política de ações para a população. Tem uma percepção errada, às vezes, dessa equivocada. Desses valores que o pessoal tem, e isso é muito ruim para o Brasil. Pois é, Militão, então será nesta quarta-feira na sede da Câmara, no auditório da Câmara, a partir de 1 da tarde. Enfim, todo mundo está convidado, né? Um encontro de mobilização, né, racial. Não só o negro, como disse o Militão, descendentes de índios, brancos, enfim, todo mundo está convidado. Também incluindo as religiões também. As religiões têm que estar lá discutindo também, para nós acabarmos com essa discriminação, essa perseguição, tudo isso que acontece de ruim e que atinge todo cidadão. Muitas que são, às vezes, mal interpretadas, né? Mal interpretada, né? Muitos não conhecem a história do outro, quer falar mal do outro, mas não foi estudar a história do outro, não foi estudar a própria história da composição do Brasil, de composição das religiões, de composição da sociedade brasileira, das comunidades tradicionais, enfim, de tudo. Então, amanhã estaremos lá para trabalhar um pouquinho isso e... Ouvir essas sugestões, compilar ideias, propor, né, também, e aprender mais um pouquinho com todo mundo. É um momento para aprendermos, principalmente o respeito a tudo e a todos, que o que falta hoje é isso, é o respeito mútuo, né? É o respeito mútuo, importante. E o Brasil, como disse o mestre Militão, é um país composto por essa mistura, né, gente? É interessante. Aliás, quando o senhor sabe, você vai a São Paulo, ali que você vê realmente o que é a mistura do brasileiro, né? Ali você tem oriental, você tem negro, você tem índio, o Brasil inteiro está ali naquela... E são as cidades que mais combatem o racismo, né? Em compensação, nós temos... Uma das cidades que tem a maior população negra e é a população mais racista, né, do Brasil. É a cidade de Salvador. Uma incoerência, né? Uma coisa assim que a gente fica. Mas por quê? Ali está a maioria e também está a maioria que não se assume como negro, não se aceita como cidadão negro ou como cidadão brasileiro. Aí esquece que está com uma posição melhorzinha que o outro, quer inferiorizar o outro, sabendo que somos todos iguais perante o Criador. Sem dúvida, né? Ali, inclusive perante a Constituição também, né? Não é só uma questão de fé, é uma questão de igualdade, força de lei. A Constituição prevê igualdade para todo mundo, né? Independente de raça, cor, religião. Né? Que bacana essa mobilização, gente. Então tá todo mundo convidado nesta quarta-feira, 1 da tarde, na Câmara Municipal. Para você ajudar a propor ideias. Lá serão, então, escolhidos os delegados, né, Militão, que vão para estadual. Para estadual. Inclusive, a própria juventude. Todo mundo convidado. O adolescente está convidado. Os estudantes estão convidados também. Porque eles que estão sentindo mais na pele. Você não acredita que as ações que a gente tem, o grito que a gente tem ouvido não tem sido muito isolado e está faltando essa união de forças dos estudantes, do movimento negro, do movimento... Não está todo mundo assim, de repente, cada um buscando o seu caminho e se esquecendo de unir forças? Porque o brasileiro versa mal a própria Constituição, a democracia. E isso facilita as coisas, facilita a dificuldade de viver, né, para o povo brasileiro. E a juventude, ela fica alheia a isso. Por mais que tenha informação,
Então, se não há um empurrão para eles caminhar nessa direção, vai ficar mais difícil para eles, porque eles vão sentir o efeito maior do que nós já estamos habituados, já estamos no rumo brigando. Eles têm que aprender a marcha para poder e continuar lutando pelos direitos. Sem união não se chega a lugar nenhum, né? Sem união não adianta. Sem união, sem educação e sem fé, você não vai a lugar nenhum. Sem dúvida. Entendeu? É interessante esse movimento, a gente vê aí cada um levantando a sua bandeira, indo atrás, mas eu acho que unir forças é fundamental para conseguir chegar a algum objetivo, né? Senão não chegaremos a lugar nenhum. Não chega a lugar nenhum. Continuaremos dividindo o mundo em primeiro, segundo e terceiro, né? Sendo que o planeta é um só, para todos nós. O que não é bom para ninguém. Não é bom para ninguém essa divisão. Que bacana esse bate-papo aqui com o mestre Militão, falando sobre essa questão da igualdade racial. Nesta quarta-feira, só reforçando, 13h, na sede da Câmara Municipal. O Militão está encampando aí essa conferência, né, em nível municipal, para ir sim para a etapa estadual e depois para a nacional, propondo ideias. Algumas devem virar lei, né? E infelizmente às vezes tem que ser na força da lei para as coisas funcionarem. Temos uma lei, né, que é 10.639 e a 638, que diz, né, o ensino, né, da história da África e da história do negro no Brasil. Essa lei, apesar de ser obrigatório, ainda não está sendo aplicado. O próprio sistema, o governo não aplica, não faz valer essa lei, porque não dá condições ao professor de se capacitar para estar discutindo essas coisas e educando, complementando a educação na escola. Então, existem leis que melhoraria muito, porque nós saberíamos da nossa história na íntegra. Então, baniria muitas discriminações que nós temos por nos conhecermos. Tem muita coisa que está aí que não é bem do jeito que se diz. Não é, entendeu? Então, se você for buscar a história da África, você vai ver que lá está a humanidade. Sem dúvida. Está o berço. Então, todo mundo é derivado, independente da cor da pele. É derivado do africano, é afrodescendente. Vamos puxar no DNA, aí na raiz, na árvore genealógica, vai de alguma forma ter um pé lá também. Está lá, né? E o pessoal esquece disso. Acho que é a cor da pele que faz a diferença, não faz. É ser humano, né? Somos todos iguais. Todos iguais. Militão, bacana esse bate-papo, quero te agradecer pela presença. Amanhã vamos acompanhar essa conferência, que é um momento importante para o nosso município. Conto com vocês lá, tá? Sendo também candidato também, que é importante a comunicação estar no meio, porque lá ele vai vivenciar o que nós vivenciamos e vai discutir junto com a gente. Então, bacana, obrigado pela sua presença, viu? Bom, a você de casa, então, tá feito o convite aí, né? Você da região, venha participar dessa conferência nesta quarta-feira, 13h, na Câmara Municipal de Linhares. Eu agradeço mais uma vez ao mestre Militão e a você da Grande Vitória, que nos acompanha sempre pelo canal 20, via RCA, também obrigado pela sua companhia. O pessoal de Linhares e região que quiser deixar um recado na nossa página no Facebook, fica à vontade, facebook.com/TVC Linhares. Para rever esta entrevista e todo o nosso conteúdo, acesse também o nosso canal direto no YouTube. Já o telefone da redação aparece aí para você, 3373-2000. Obrigado pela sua companhia de sempre. Sim Notícias, Linhares se vê aqui.